Olá pessoal, tudo bem? Tudo tranquilo? Professor Paulo Roberto. Vamos trabalhar com números racionais, né? O objetivo da aula, nós estamos trabalhando com o universo dos números racionais e dentro desse universo nós vamos trabalhar com potência de frações, né? Veja uma coisa, vamos dar uma recordada aqui, né? Quando a gente fala em potenciação, presta atenção aqui. Lembra o seguinte, eu tinha lá um número inteiro, né? Um natural positivo, aí quando eu elevava esse expoente aqui, 2 elevado à quinta, por exemplo, o que acontecia aqui? Eu ia pegar esse 2 e multiplicá-lo 5 vezes. 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2, né? Esse, no caso, era o 2 à quinta. Aí, lógico, eu tenho que resolver isso, né? Então, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. 16 vezes 2, 32. Então, 2 à quinta era igual a 32. Aí eu estava trabalhando, na verdade, com potenciação de números inteiros, né? No caso aí de um número natural positivo. Mas, será que eu posso elevar também uma fração a um expoente? Né? Vamos dar uma olhada aqui como é que eu faria essa situação. Então, presta atenção aqui. Primeiro, vamos recordar alguns detalhes importantes da nomenclatura, né, e da forma com que eu lido com fração, né? Toda vez que eu tenho uma fração, eu vou lidar com um numerador e vou lidar com um denominador, né? A gente diz assim que o numerador é a parte de cima da fração e o denominador é a parte de baixo, né? O numerador é o elemento que vai ser dividido pelo denominador, ok? Essa fração, ela na verdade representa um número racional na medida que ou ela vai dar um decimal exato, né? Se eu dividir, por exemplo, 1 por 5, eu vou encontrar aqui 0,2, ou essa fração vai dar uma dízima periódica, né? Por exemplo, quando eu divido aqui 1 por 3, eu tenho 0,333, né? E assim por diante. Então, lembrando que o universo dos números racionais, ele envolve os inteiros, né? Sejam eles positivos e negativos, né? E também os decimais exatos e os decimais não exatos e periódicos, né? Então, a gente trabalha dentro desse universo, fora, naturalmente, os números inteiros. Mas como nós estamos lidando com frações, na verdade, nós estamos lidando com este universo aqui. Os decimais exatos e os decimais não exatos, porém periódicos, né? Você diz assim, mas Paulo, tem algum outro número que não se encaixa nisso? Tem. São os decimais não exatos e não periódicos, né? Aí, naturalmente, o nome desse grupo são os irracionais, ok? Então vamos lá? Como é que eu vou fazer, por exemplo, uma situação de potenciação de fração, né? Como é que eu vou trabalhar com essa situação? Então presta bem atenção aqui, porque é muito importante entender e saber desenvolver isso, porque naturalmente vai aparecer numa expressão numérica. E nessa expressão numérica eu vou ter que trabalhar com essa situação. Então, por exemplo, vamos começar com uma primeira situação fácil aqui. Eu tenho 1/2 elevado ao quadrado, né? Então, na verdade, eu tenho o quadrado de uma fração, 1/2 elevado ao quadrado, né? Nesse caso aqui, eu vou ter a mesma sequência, seria a mesma coisa que 1/2 vezes 1/2, né? O que eu tenho que lembrar quando eu faço produto de fração, né? Quando eu trabalho com produto de fração, eu tenho que lembrar que eu vou multiplicar numerador por numerador, né? E vou multiplicar denominador por denominador, né? Fazendo um produto de uma fração. A diferença aqui é que as frações são iguais, né? Então, como é que vai ficar essa situação aqui? Ficaria lá 1/2 elevado ao quadrado, seria 1 vezes 1, 1. 2 vezes 2, 4. Então, na verdade, 1/2 elevado ao quadrado seria 1/4, né?
Mas tem um detalhe. O que vai acontecer aqui com essa situação? Veja que interessante, né? Quando eu tinha lá um número inteiro e eu elevava esse número a uma potência positiva, o valor aumentava, né? Por exemplo, voltando aqui ao raciocínio que nós estávamos fazendo. Eu tinha lá, por exemplo, vamos supor 3 elevado ao quadrado, né? Quando eu elevava 3 ao quadrado, eu ia fazer lá 3 vezes 3 e ia encontrar 9. Lógico que se eu comparar o resultado ao valor que foi elevado à potência, né, ao quadrado, esse 9, ele é maior que 3, né? Então aumentava, o resultado era maior do que o número elevado à potência. Só que aqui aconteceu uma coisa interessante, né? Eu estava elevando, na verdade, deixa eu até apagar aqui para você enxergar melhor. Nós fizemos o seguinte, vamos só trabalhar com os resultados, né? Nós pegamos aqui e elevamos, nesse caso aqui nós elevamos a seguinte situação, nós pegamos lá 1/2, né? E elevamos esse 1/2 ao quadrado, né? Aí o resultado, você lembra, nós fizemos agora há pouco, deu 1/4. Agora, se eu comparar 1/2, né? Esse decimal aqui, 1/2, ele é um decimal exato, ele dá 0,5, né? E 1/4 vai dar, na verdade, 0,25. Então, a hora que eu elevei 1/2 ao quadrado, ao invés de eu ter um número maior, eu tenho um resultado menor do que o número que foi elevado à potência. Daí você pensa assim, mas Paulo, sempre isso vai acontecer? Sempre que eu elevar uma fração a uma potência, o resultado é menor do que a fração? Não, depende da situação, né? Veja uma coisa, por exemplo, vamos pegar uma outra situação aqui. Vamos supor que eu tenho lá 8 terços, né? 8 terços, como é que eu faço para ter uma estimativa de quanto que dá 8 divididos por 3? Né? A gente vai fazer o seguinte, nós vamos pegar qual é um número abaixo de 8 que é divisível por 3, ou seja, que é um múltiplo de 3. Um número abaixo de 8, que é um múltiplo de 3, é o 6. Então, se eu pegar e dividir 6 por 3, eu vou encontrar 2, né? Agora, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar um número acima de 8, que também é múltiplo de 3. Que número seria esse acima de 8, que é múltiplo de 3? O 9. Então, se eu pegar o 9 e dividir por 3, vai dar 3. Então, na verdade, 8 terços, ele está entre 2 e entre 3. Né? Se eu quiser fazer uma estimativa, eu digo que 8 terços é 2, alguma coisa. E aí eu não corro o risco de errar. Eu não sei o valor, mas eu sei aonde que ele está, em que intervalo ele está. Né? Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar agora e elevar 8 terços ao quadrado, né? Então nós vamos fazer agora a mesma situação, só que nós vamos pegar esta fração aqui e elevar ao quadrado. 8 terços ao quadrado. Como é que eu faria para elevar 8 terços ao quadrado? Eu multiplicaria 8 terços vezes 8 terços, né? Como é que eu faço multiplicação de fração? Eu multiplico numerador por numerador, denominador por denominador. Então ficaria lá 8 vezes 8, 64, 3 vezes 3, 9. Né? Agora, como é que eu vou localizar o 64 por 9, que não é um número inteiro,
não dá um número inteiro essa divisão, como é que eu vou localizar um intervalo que ele se encontra, né? Vamos pensar uma coisa, abaixo de 64 eu tenho lá a tabuada do 9, né? Então eu tenho lá 5 vezes 9, 45, né? Aí eu tenho depois de 5 vezes 9, eu tenho 6 vezes 9. 6 vezes 9, 63. Então, acima disso, eu tenho lá 5 vezes 9, 45. 6 vezes 9, um pouquinho menor. Então, eu tenho lá 64 divididos por 9. Né? Ele está perto de quanto? Perto de 6. Ele é maior que 6. Ok? E ele está aqui também num intervalo. Qual seria o próximo nome? 78. Então ele está entre 7, né, perdão, 63, entre 7 e entre 8. Né? Por quê? 9 vezes 8, 72. Então ele está entre 7 e 8. Ele estando entre 7 e 8, ele é maior do que entre 2 e 3. Por que aconteceu isso de aumentar o número? Porque, na verdade, o numerador é maior que o denominador. E anteriormente não. Anteriormente, quando eu tinha lá um meio, o numerador era menor que o denominador. Ok? Então, nem sempre o resultado dessa potenciação vai dar menor do que o número que está sendo elevado àquele expoente. Depende muito da relação entre o numerador e o denominador. Ok? Agora veja uma outra propriedade importante que vai nos ajudar aqui. Por exemplo, quando eu tenho essa situação que eu fiz aqui, né, eu vou repetir para você perceber o que nós fizemos. Quando eu tenho essa situação aqui, por exemplo, nós fizemos lá, vamos supor aqui 2/3 elevado ao cubo, né? Teoricamente, normalmente, o que eu faria? Eu pegaria o 2/3, multiplicaria por 2/3 e multiplicaria também por 2/3, né? Faria 2/3 vezes 2/3 vezes 2/3. Mas, se você perceber, no numerador, eu fiz 2 ao cubo, né? Eu multipliquei 2 vezes 2 vezes 2, porque na verdade eu vou multiplicar o numerador das 3 frações, né? E também aqui embaixo eu fiz 3 vezes 3 vezes 3, que também daria 3 ao cubo. Então, na verdade, nós encontramos agora uma propriedade. Sempre que eu vou, por exemplo, eu tenho uma fração aqui, ó, m sobre n elevado a um expoente a, né? Basta eu fazer m elevado a a sobre n elevado a a, né? Eu não preciso fazer todo esse processo. Eu posso elevar o numerador à potência e posso elevar o denominador também à mesma potência. Ok? Então, uma propriedade importante que facilita o meu cálculo e que eu posso levá-la adiante, principalmente quando eu vou trabalhar com potência dentro de expressões numéricas. Beleza? Então, uma aula muito importante, preste bem atenção nisso. Qualquer dúvida, volte, assista novamente para que você possa entender. Beleza? Um grande abraço, até o nosso próximo encontro.